algumas coisas para você simplificar na sua vida externa que vão ajudar muito, vão melhorar, vai fazer melhorar os seus estudos, vai fazer você alcançar seus objetivos com o estudo. Então vamos lá, vamos fazer um cafezinho ali e a gente já tem essa conversa, fechou? Fica comigo aí daqui a pouco. Voltei, já fiz meu café, já tomei um banho. Aquizinho, um café com leite. Você gosta de café com leite ou café puro? Comentei. Hoje eu fiz um treino de perna, vocês viram aí. Um leg day, mais fortalecimento pra corrida mesmo. Mas hoje vamos falar então sobre isso, sobre simplificar a sua vida externa para você aprender qualquer coisa, para você aprender melhor. Quando eu estou falando de simplificar, eu não estou falando do estudo em si, tá? Ainda. Esse vídeo é um vídeo introdutório, então a gente tá falando da simplificação do mundo exterior. Tô falando aqui especialmente da vida social, dos seus bens materiais, tá? Isso tudo vai impactar diretamente os seus estudos, porque eles fazem parte, o estudo é parte da sua vida, e essas coisas também são, e isso eles colidem uma hora ou outra. É muito aquela filosofia do mundo externo impacta diretamente o seu mundo interno, querendo ou não, né? Que você vive nele, não tem como ele não impactar, não tem como você fugir disso. Eu acredito com certeza que a gente é o que a gente consome, o que a gente faz, as pessoas que a gente anda, o que a gente come, o que a gente come também. Não leva pro extremo, tá? Eu não tô falando pra você virar um monge budista aqui nesse vídeo. Só se você quiser virar um monge budista, aí sim, né? Aí faz sentido, talvez. Cafezinho pra descontrair. Mas se não, fica tranquilo que não é muito ao extremo assim. É mais a questão de foco mesmo, de objetivo, tá? Então, não tô falando aqui pra você levar isso ao extremo, mas sim simplificar. A gente vai falar sobre simplificar e a gente vai começar com a simplificação da vida social. O estudo, ele é uma atividade que exige concentração. Então, não tô falando aqui, tá, da concentração de você sentar numa mesa com, sei lá, ficar 16 horas e das 24 horas estudando, sabe, tem essas loucuras aí, né? Não tô falando disso, eu tô falando da concentração no seu objetivo final. Então você está estudando para quê? Para passar no concurso? Para, sei lá, fazer uma prova, você tirar um certificado, né? Você está estudando para quê? Você está estudando para melhorar como pessoa mesmo. Então, é foco no seu objetivo final. Você tem que entender o seu objetivo final e a partir disso você vai traçar o seu planejamento, que isso tudo tudo que acontece no meio disso é planejamento. A sua vida está acontecendo no meio disso, logo ela tem que ser planejada. E a vida social, como eu disse, impacta muito porque vai ser as pessoas que nós andamos, os lugares que visitamos. Então você tem que tomar cuidado. Por exemplo, quando todo final de semana você vai em festa, quando todo dia você fica arrastando o feed ali na rede social, vendo coisa que não vai fazer sentido nos seus estudos, sabe? Eu tô falando exatamente sobre isso. Essas coisas que são triviais na nossa vida, né? Não tô falando que ir em festas é errado, tá? Não tô falando disso. Tô falando que eu acho, porque eu já vivi isso na pele, que se você vai em festa todo final de semana, se você todo dia tá ali na rede social, se você todo dia tá falando, vendo notícia ruim, cara, isso vai atrapalhar totalmente seus estudos. Por quê? Vou te responder aqui com um exemplo, sei lá, vamos imaginar um personagem, o João. O João, ele quer aprender inglês pra ir pra fora, pra ficar meses lá de fora e conversar com as pessoas, então ele tem que aprender inglês. Então o estudo dele é o inglês agora, certo? E ele tá em concentração nesse estudo. Olha aqui agora pra você entender o que eu estou falando de concentração. Ele tem a sua área de foco, né, que ele realmente é focado, que aí ele se isola num lugar pra estudar e tal. Mas o resto do dia ele fica ali conversando em inglês, ele fica ali vendo coisas em inglês, e isso é concentração. Você está constantemente, todo dia, fazendo alguma coisa relacionada a seu objetivo, tá? Que não foge muito ali do objetivo final. Ele tá nisso, e um dia os amigos dele chegam e chamam ele para ir numa festa. E ele vai no sábado, não tem nada demais, ele foi, aproveitou, legal. E eu acho isso legal pra gente fazer meio que dar uma zapiada, sabe? Tipo, sair um pouco. Porém, João gostou. E João começou a ir frequentemente. João foi, tava indo, começou a ir. Chegou um momento, quando ele fez isso, observe que eu tô falando, quando ele fez isso todo final de semana, todo dia ele tava ali com esses amigos que só não pensavam no estudo, tá? Não tô falando que eles são errados, os amigos deles. Tô falando que os amigos dele não pensavam da mesma forma que ele. Não estavam ali focados, não estavam pensando nos estudos.
estavam pensando em outras coisas, estão pensando em sair e tal. E não que isso seja errado, repetindo, mas que ele estava com esse foco e ele estava com outro foco, tá? São 2 focos, são 2 linhas totalmente distintas, assim. E aí João começou a colidir essas linhas. Só que o momento que ele colide essa linha, você concorda que a mais interessante ao olhar da sociedade vai ser a que vai prevalecer, vai ser a que mais vai ser forte e ela que vai acabar sendo a principal, e a linha que o João estava vai acabar ficando para trás, ou seja, o João vai perceber assim, nossa, é tão sem graça estudar, né? É tão sem graça fazer isso aqui. Ele vai começar a esquecer, o objetivo final dele começa a ficar nublado, não porque os amigos nublaram, mas porque tá indo pra outro lugar. Então ele começa a ficar longe, começa a afastar do objetivo final dele. E aí ele começa a achar mais interessante essa vida, porque ele tá vivendo aquilo, ele tá sendo a média daquilo. Você entendeu? Quando eu falo que o ambiente importa quando você tem um objetivo? Então, eu tô falando sobre isso. Entender o seu ambiente, o que você quer, se faz sentido estar naquele ambiente, se aquele ambiente vai favorecer. Se aquele ambiente vai favorecer o seu objetivo final. Não tô falando pra você se afastar de pessoas, não, não, não. Tô falando se você analisa se aquele ambiente vai favorecer. Se ele não for fazer nada, se não for atrapalhar nem ajudar, então beleza. Mas se ele for atrapalhar, se ele for te afastar do seu objetivo final, cara, sai, foge, reduza isso o máximo que você conseguir, porque isso vai ser prejudicial para o seu objetivo. E se o seu objetivo é entrar no mercado de trabalho de tecnologia, então eu vou te contar que esse vídeo está sendo patrocinado pela Rocket City, a maior e melhor escola digital de programação do Brasil. Então, tem vários cursos lá, tem os cursos de soft skill para você melhorar a sua soft skill comunicação, que eu acho muito importante. Curso de inglês para devs, curso de lógica de programação para você começar e entrar na programação, tá? Curso de Node.js, várias tecnologias atuais hoje do mercado que você vai usar no seu trabalho. Então, esses são muito focados para o mercado. Tenho agora uma formação de inteligência artificial. Você tem 10% de desconto com o meu cupom, tá? Então, entra lá. O link tá aqui na descrição. O cupom está por aqui. O editor vai colocar. Entra lá, eu tenho certeza que vai ser um ótimo material para você aprofundar seus estudos. Continuando na vida social, então. Além desse problema de você ter ali o ambiente importando muito, né? Quando você tá nesse ambiente, geralmente, essas pessoas, ou a forma que elas nublam o seu ambiente, geralmente também por julgamento. Quando a pessoa não tá no mesmo foco que você, como eu disse, como ela não tá na mesma linha, geralmente ela não consegue entender como você também não consegue entender, né? Que ela tá naquele negócio. Então ela meio que vai começar a te julgar. Nossa, geralmente, vamos pegar o exemplo de João, né? Você tá ali, festas, e você começa ali, eles são totalmente diferentes de você, e eles começam a falar, nossa, ele é nerd, é o chatão, né? Não aproveita a vida e tal. E eu tenho certeza que isso já aconteceu com você. Se você já passou por esse exemplo do João, comenta aí se você já aconteceu isso com você, como que foi. Isso traz um desânimo, né? Porque você, como eu disse, você é a média daquelas pessoas, e aquelas pessoas, a opinião dela no momento importa pra você. Então meio que vai ser uns comentários que podem desanimar você. Mas, pra resolver isso, então se chegar a acontecer isso, você começar a frequentar menos e começar a perceber que tá nublando o seu ambiente, né? E eu recomendo muito você levar uma filosofia de, cara, confie em você, na sua intuição. Siga a sua convicção, não a convicção da vida mundana, né? Que as pessoas falam. Siga a sua convicção, porque ela que vai fazer a diferença na sua vida, tá? Tô te falando isso porque eu venho fazendo isso, tá me ajudando demais pra melhorar essas partes. Antes da gente continuar, se inscreve no canal, clica no sininho pra você não perder os vídeos, que esse aqui é só um dos vídeos da série de como estudar melhor que eu quero trazer aqui pro canal. Tá? A minha newsletter também tá aí na descrição. Lá eu posto esses vídeos mais estruturados em texto. Então se inscreve lá de graça, não tem spam. Toda semana eu posto um lá, mais ou menos. Agora vamos falar sobre os bens materiais. Simplificar os bens materiais, né? Eu sempre falei, na minha newsletter até escrevi sobre isso, que é não ter nada é ter tudo. Eu carrego muito a filosofia de que bens materiais inúteis, agora de novo falando, relacionado ao meu objetivo, que bens materiais que não vão se relacionar ao meu objetivo, já vou explicar pra vocês daqui a pouco. Eu acredito que eles deixam a gente escravos deles. A gente serve os bens quando não é nessas situações. Então, a gente vira escravo dos bens materiais por uma série de motivos. Vou te dar um exemplo. Carlos, ele quer se tornar engenheiro, então ele vai fazer faculdade de engenharia. Isso, essa atividade vai ajudar ele a chegar mais perto do objetivo dele. Mas ele não tem como pagar. Então, o que ele vai fazer? Uma das opções de trabalho, ele vai ter que trabalhar. Uma das opções de trabalho para ele é o Uber. Então ele vai começar a fazer Uber e vai começar
pra pagar, pra poder bancar a faculdade dele e o mês dele em casa. Beleza. Ele então começa a trabalhar no Uber, e pra trabalhar no Uber precisa de carro. Então ele vai comprar um carro. Esse investimento foi ruim? Não, porque o bem material não ficou escravo dele. Ou quer dizer, o Carlos não virou escravo do bem material. O bem material está apenas servindo ele para ele alcançar mais o seu objetivo. Tá servindo como meio para ele alcançar o seu objetivo, entendeu? Então acaba que esse bem material não causou o que eu vou falar aqui de custo ou dependência, entendeu? Não causou isso. Porque isso vai fazer ele sustentar a faculdade dele, pagar a faculdade dele, que vai ajudar ele a chegar no objetivo dele, e vai pagar o mês dele pra ele sobreviver. Então isso ajudou muito. O bem material ajudou muito. Tô falando aqui quando você compra bens materiais por nada, só por comprar, tá? E eu acho que isso é muito ruim, prejudicial, porque vai causar custo ou dependência. O custo, por exemplo, você vai pagar e você vai ter um custo que foi desnecessário. Você podia ter gasto com viagens, você podia ter gasto ali comprando livros, né? Indo em eventos, sabe? Você podia ter gasto com muitas outras coisas que iam melhorar muito seu vida. Porque eu acredito muito na filosofia de que experiências mudam a gente. Porque experiência ninguém tira da gente. Conhecimento, viagens, essas coisas vão ficar pra sempre na nossa memória. Então mas não tem valor, cara, isso. Não tem valor. Experiência também é estudo. Porque isso é uma aprendizagem, você aprende muita coisa. E isso gera conhecimento. E isso pode, claro, né? Você não vai fazer uma viagem, sei lá, pra Mônaco. Qual que é o sentido? Claro, depende. Se seu objetivo, sei lá, virar corredor de Fórmula 1, talvez. Não sei. Mas, entendeu o que eu queria dizer? Então, vive experiências que vão também te ajudar a chegar ao seu objetivo, porque eu tô falando aqui, quando você está focado, concentração. Lembra disso, né? Do início do vídeo, concentração. A outra parte não é a dependência, né? Porque quando você tem um bem material, aquele bem material pode te causar dependência, dependendo ali, né, da situação, você pode ficar e você vai ter que ficar comprando e vira um looping, né? Vira um looping que acaba que você vai ter que bancar aquele looping e você pode acabar se perdendo também. Isso pode gerar aí ofuscação do seu objetivo final. E um extra aqui, né? Você que tá começando essa vida de estudos, como eu disse, se escreve aí, porque vai ter uma série de vídeos sobre como estudar melhor, como aplicar ali, como meditar o livro, como fazer tomar notas. Então se inscreve aí pra você acompanhar essa série. Pra finalizar, eu quero falar sobre não transforme o estudo agora em uma forma de ganhar dinheiro. Então não comece a vender curso, não comece a fazer essas coisas por agora, porque você está no início. Primeiro de tudo, como você tá ali começando, né, a estudar determinado objetivo, tá? Você tá começando a estudar algo pra chegar no objetivo, você tem bases fracas. Então, se você começar a levar aquilo pra ganhar dinheiro, vai virar um fardo e vai acabar desistindo rápido. Porque quando vira um fardo, quando vira trabalho, fica chato. Você não quer fazer, tipo, fica monótono, sabe? Pelo menos eu sou assim. Pra mim fica muito, sabe? Eu não consigo levar. E também você não sabe nada, então acho que não vai trazer, por enquanto, nenhum valor. Porém, você consegue compartilhar o que você está fazendo. Você consegue compartilhar o que você está fazendo, compartilhar o que você está aprendendo. Isso que eu estou fazendo aqui no YouTube, tá? Eu tenho aí, vai fazer 2 anos, 1 ano e meio eu sou programador, né? Então tem 1 ano e meio que eu estou na área, mas eu já aprendi muita coisa e eu estou trazendo o que eu sei. Não estou trazendo o que eu não sei, não estou vendendo nada por enquanto. Mas estou trazendo vídeos aqui que são eu acredito que são de extremo valor para vocês que estão começando também, porque são dicas que eu aplico e que funcionam pra mim e podem funcionar pra você também. E também tô falando isso porque eu já sofri isso, tipo, quando eu comecei a estudar pelo conhecimento em si, sabe? Comecei a estudar por querer estudar mesmo aquilo, porque eu gostava daquilo, começou a fluir. E o dinheiro começou a vir naturalmente. Apesar de eu não ganhar muito dinheiro, eu ganho mais do que 90% das pessoas queriam ganhar. Então, eu ganho um salário legal, interessante, pra uma pessoa de 20 anos, queria muito ter isso. Muitas pessoas queriam ter esse salário, tá? Muitas famílias. E eu tenho a sorte de conseguir isso. Então, eu só consegui isso quando eu parei de pensar, não que o dinheiro não é importante, eu tô falando isso. Quando eu parei de pensar em ganhar dinheiro com aquilo, quando eu comecei a pensar naquilo por aquilo mesmo, sabe? Comecei a estudar aquilo por aquilo mesmo. Por exemplo, programação, eu comecei a estudar programação porque eu gostava mesmo, não pra, sei lá, ganhar 10 mil reais, entendeu? E pra construir em público, né, que eu tô falando aqui disso, e compartilhar conhecimento, ter network com a galera, eu criei uma comunidade que chama Consistency por enquanto. Ela está de graça, então você tem acesso, quem entrar vai ter acesso vitalício a ela no Discord, tá aí na descrição também.
Tô pensando, tipo, vou deixar ela de graça por um bom tempo ainda, pra galera entrar e conversar lá, porque eu acho legal isso da gente compartilhar isso com vocês. Então é isso, o vídeo foi esse, eu tenho que trabalhar daqui a pouco, terminar de tomar meu café que já tá frio. Hum. Curte o vídeo se você gostou, deixa o dislike também se não gostou. Compartilha com o amigo se achou de interesse, vai ser de interesse pra ele também. Então é isso, obrigado por ter ficado até aqui. Falou, fui!